Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Boa noite, filha. Boa noite, seu Trancado. Vou saravá sua força. Saravá, filha. Chegaram novas perguntas dos filhos e gostaríamos que vós esclarecesse as dúvidas deles. Muito bem. A primeira pergunta é da Cláudia Roseli Dias. Saravá, guardião. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber como entender o ditado estar entre a cruz e a espada. E como saber como se posicionar diante desse impasse. Gratidão por todos os ensinamentos. Agora, essa maneira de se dizer entre a cruz e a espada é quando qualquer filho ou filha em cima deste plano, então, se defronta com duas alternativas, duas grandes probabilidades na vida, que seja ela para o bem ou que seja ela para o mal. Entenda que para o bem são coisas agradáveis para se decidir. Para o mal, eu utilizo esse termo para que seja mais fácil compreensão a todos, entre situações delicadas, situações às vezes que possam oprimir, que possam ali vir ao seu confronto. Então, estar entre a cruz e a espada significa que vós terá que tomar uma decisão entre a espada ou entre a cruz. Então, vós terá que utilizar daquilo que seja o domínio próprio para se manter com fé, perseverança e esperança, de que independente de que vós escolha a cruz ou a espada, ou seja, uma decisão difícil a ser tomada, que vós muitas das vezes não queira tomar entre uma e outra, mas terá que tomar essa decisão, que seja tomada melhor e que vós, então, uma vez decidida, possa sair vitoriosa, independente do percalço que seja essa escolha, a cruz ou a espada. É isso. Gratidão. A próxima pergunta é da Mary Rodrigues. Boa noite, Saravá, guardião. Saravá. Gostaria de saber, nesse momento de transição, que é dito tantas coisas, como se proteger da desinformação? Como saber, em meio a uma enxurrada de informações, mesmo no meio espiritualista, o que realmente é verdadeiro sobre o nosso momento atual no planeta Terra? Desde já, gratidão. Agora, essa desinformação que vós está falando, filha, a respeito do âmbito que seja o âmbito espiritualista como um todo, independente da bandeira que seja, independente da religião, isso na verdade sempre existiu. Em todas as civilizações. Porque chega a momentos em qual a humanidade está no aqui e agora, que é perto ao fim deste ciclo da Era das Trevas para dar início ao ciclo da Era da Luz, muito proximamente, que então, muitas das verdades que existem a respeito daquilo que seja a espiritualidade ou a respeito daquilo que seja a própria manifestação do ser humano como um todo, está ali embaralhada em meio a mitos, a fantasias e a mentiras, deturpações, que com o passar do ciclo, né, que esse ciclo é grande, estamos falando de um ciclo de milhares de anos, então vem se deturpando muitas situações. Veja que muitas das vezes eu digo que já me ouviu falar, eu e outros guardiões, que existem palavras que o ser humano coloca tudo dentro de um balaio como se fosse uma coisa só, e não o é. Então, como agir perante a essa bagunça? Como identificar, como garimpar, como rastrear, como identificar aquilo que seja verdadeiro daquilo que seja fantasioso, mito ou falso? Observando, ouvindo, analisando, meditando sobre aquilo, fazendo comparações, sem ter pressa ou imediatismo. Porque aquela pessoa que é imediatista, a pessoa que quer adquirir para ontem um conhecimento ou algum vestígio de sabedoria,
então já pode considerar-se derrotado, porque tudo depende o quê? Do tempo. Então, o que é necessário para poder acertar, ser mais assertivo naquilo que são informações? Observação e tempo. Fazer as coisas com tempo, sem correria, sem pressa, para que vós anote, observe, anote, faça suas anotações, façam comparações entre informação A, informação B, informação C. Veja aquilo que cabe, aquilo que tem fundamento e aquilo que não tem fundamento, aquilo que é mito, aquilo que não tem explicação, aquilo que as pessoas não explicam, que sejam pessoas ou supostas entidades. Então tudo tem o quê? Tem uma maneira de ser orientada, explicada, esmiuçada, esclarecida. Então se algo permanece obscuro, então não descarte. Coloque ali de lado, mantenha suas anotações e continue observando e espere o tempo passar. Porque aquilo que vós tem como objetivo, como meta, que é estar em conformidade ou acessar aquilo que seja o caminho da verdade, aquela mesma verdade que os mestres, assim como Jesus Cristo disse, conheça a verdade e ela te libertará, então requer isso, observação e tempo. Então vai anotando, coloque no papel, vá fazendo as comparações, vai tirando dúvidas, aquilo que pode ser e vai sendo esclarecido, então é como um quebra-cabeças. Mas vai juntando aquelas peças até que comece a aparecer aquilo que seja a forma daquelas peças juntas, que lhe será o indicativo como placas que te indicam o caminho a seguir. Porque a respeito da verdade, a respeito da sabedoria, da espiritualidade, é um assunto inesgotável, não só para essa encarnação, mas também para toda a eternidade. Então não pense que a verdade ou a sabedoria pode ser esgotada, né, em uma encarnação, 2, 10, 100 ou 1000 encarnações. Né? Sempre terá algo a agregar, algo a ser, não direi descoberto, mas sim ali ir ao encontro daquilo que seja a revelação daquilo que é a verdade, a informação verdadeira. E para isso, nas suas observações, não se deixe levar por tudo aquilo que brilha, por palavras bonitas, como eu sempre disse, palavra bonita até papagaio fala. Não olhe ouro nem prata, não olhe diamantes, não olhe boniteza, não olhe se é feio, né, se é alto, se é baixo, não deixe se iludir por isso. Tem que se ater às informações, às orientações que estão sendo passadas. Se aquilo convém ou não convém, se ficou obscuro, a coisa tem que permanecer ali, não pode ser descartada, repito. Mas tenha do lado, não coloque ela em prática. Só coloque em prática aquilo que já ficou esclarecido. Que vós consegue pisar na rocha, não na areia. É o suficiente. Certo, gratidão. A próxima pergunta é da Kátia Refacho. Saravá Guardião, boa noite. Boa noite. Tenho uma dúvida. Como posso fazer de maneira correta uma oração por alguém que tenha um vício? Por exemplo, sem interferir no livre-arbítrio da pessoa. Desde já agradeço por todo o esclarecimento. Gratidão. Agora, pode-se começar fazendo da seguinte maneira. Né? Eleve aquilo que seja as suas intenções, o seu pensamento e a sua ação de poder fazer essa intercessão. Veja, é uma intercessão perante aquilo que são as forças espirituais sagradas que vós mais estima. Pode ser Jesus Cristo, a Virgem Santíssima, o Buda, o Tranca-Ruas, o Caboclo Pena Branca, o anjo, o arcanjo, independente qual seja, né? Ou o próprio Divino Pai, o todo. Então, vós pode direcionar, né, os seus pensamentos, se conectar
durante uns 10 a 15 minutos, esteja ali resignada, em silêncio, buscando essa vibração mais alta, e daí a partir do momento que vai se encontra numa situação calma e relaxada, então vós ali começa, então, primeiramente, se vós, claro, conhece essa pessoa, então vós pede através do Divino Pai a permissão, juntamente ao eu superior, ao anjo de guarda, a essência do fulano de tal, aí vós diz o nome do fulano de tal, né? Para que as suas intenções de intercessão perante aquele que tudo pode, que é o Divino Criador, então possa, a partir dele, ou seja, a partir do Divino Criador, então ele tomar a iniciativa, porque só ele sabe aquilo que é bom não só para o seu semelhante, mas até mesmo para vós, né? Porque se ele não souber, quem saberá? Então, para que ele, então, tome a iniciativa, se for do querer dele, que claro é, para que através dos seus trabalhadores, através dos caminhos que ligam a experiência de fulano de tal, vai girar o nome da pessoa, então ele possa ser conduzido, amparado, direcionado, purificado, orientado nos 7 sentidos da vida, por essas forças espirituais. E daí sim, só isso. Vós não precisa pedir saúde, né? Porque vós já está pedindo para que essa pessoa, então, para que ele seja liberto, para que ele seja direcionado, amparado e tudo mais. Para que ele seja liberto das trevas da ignorância. Porque se uma pessoa está passando qualquer tipo de dificuldade, que seja fome, abuso, violência, tortura, doença, não importa o que seja, ele só está passando devido às trevas da ignorância. Porque se ele soubesse a verdade, ele não estaria passando aquilo que está passando. Então essa é a maneira correta. Não só para vós, que fez a pergunta, mas para qualquer pessoa que queira interceder, fazer uma intercessão perante o Divino Pai para qualquer semelhante em cima dessa terra, encarnado ou desencarnado. Gratidão. A próxima pergunta é de Alexandre Moraes, Saravá Guardiões. Saravá. Gostaria de saber, como educar a própria mente para focar em encontrar solução de problema em nossas vidas? Pois eu noto que perceber possíveis contratempos, perigos, etc., parece mais frequente do que perceber possíveis resoluções. Desde já agradeço. Tudo começa o quê? No ato, na prática, de ir tornando-se observador. Quando eu falo observador, não é aquela pessoa que ele está numa roda de amigos e ele está vendo tudo que os outros estão falando ou estão fazendo. Não é isso. Isso é a maneira mais grosseira. Quando eu digo tornar-se o observador, é aquele que não está olhando o semelhante, o José ou a Maria, brigar entre si. Vamos utilizar esse exemplo para que vós entenda. Mas sim que vós comece a observar as energias que estão fazendo com que o João e a Maria estejam discutindo. Se é uma energia de inveja, se é de ciúme, se é de raiva, se é de preconceito, então vós observa o que move o ser humano a estar fazendo o que está fazendo. E isso automaticamente também se aplicará àquilo que sejam as situações. Isso é passar a educar, ou melhor dizendo, reeducar a própria mente. Há uma disciplina que é muito eficaz, muito proveitosa, que só agregará a sua caminhada. E aqueles que estão no seu caminho estão ao seu entorno. Então, vós não deve observar o problema, a dificuldade de uma maneira direta, mas sim as energias, o conjunto de fatores que fazem com que aquilo esteja se manifestando. Então, a partir disso, de começar a colocar isso em prática,
com o auxílio do tempo. Por isso que nessa encarnação, neste plano, existe esse tempo de relógio que todos passam, justamente por isso, porque requer um tempo que vós vai colocando em prática até que essa prática se torne o seu novo hábito. Então tudo se tornará mais fácil, menos complicado, menos empenhativo. E aí a vida começa a fluir como um todo. Gratidão. A próxima pergunta é do Adriano Mila. Olá, bom dia, saravá. E salve os guardiões. Ver números repetidos são um meio de comunicação e respostas do universo? Seguindo a doutrina de Umbanda, senti a necessidade de me afastar de certas pessoas e até mesmo de alguns parentes, onde há julgamentos e fofocas da vida alheia. Isso faz parte da nossa evolução? Está correto? Muito obrigada pelos ensinamentos. Agora, aquilo que são números repetidos, padrões repetidos, então é como os arquétipos. Mas tem que entender que todo padrão de repetição, então, não tem um poder em si mesmo para manifestar uma ação como um todo. Mas sim são indicativos, são como placas que sinalizam, que dão pistas de se vós está seguindo o caminho correto, se vós está no caminho errado ou vós deve mudar a direção desse caminho. Então ali ele traz o que? Indicativos de que se vós está no caminho certo, tomando atitudes, iniciativas, reações, intenções certas ou não. Certo? Então isso tem que ser observado desse ponto de vista, com essa maneira. Certo? Então, aquilo que são números repetidos, 7, 9, 3, 6, 21, 11, 11, e por aí vai, igual as pessoas sempre têm o costume de perguntar. Então, não são os números que têm um poder, que são manifestadores de algo na sua vida. Eles estão ali para ser indicativos, pistas, como placas de sinalização para lhe mostrar se o caminho certo é esse, ou então se vós deve virar à direita, virar à esquerda, seguir em frente, ou parar. Então isso são indicativos. Então deve ser interpretado e conduzido dessa maneira. Claro que é um assunto que requer muita profundidade, porque daí uma coisa puxará a outra e daí o assunto se torna longo. Mas de uma forma resumida, eu acredito que tenha ficado claro para que vós entenda e se desmistifique completamente toda essa baboseira de tanta gente induzindo pessoas a seguirem determinados padrões numéricos, e não só padrões numéricos, assim como os próprios arquétipos, que as pessoas buscam nesses indicativos poder, e na verdade o poder está em vós. Eles são só indicativos, sinalizações. Gratidão. A próxima pergunta é da Daiane Pereira. Boa noite, saravá e salve os guardiões. Saravá. Foi-me ensinado que não devemos acender velas sem consagrar. Portanto, há muitas velas aromáticas que acendemos em casa para enfeitar e perfumar o ambiente. E muitas duram bastante. Na maioria das vezes acendemos a mesma vela por dias. Estas velas também devem ser consagradas? Gratidão. Agora, recomenda-se sim que sejam também consagradas. Por quê? Porque vós não sabe se a sua passagem por um ambiente, por uma encruzilhada, por um estabelecimento, a visita a um amigo, ou ser visitado, receber visitas em casa, que seja de parentes, amigos, Então, se essas pessoas, se esses ambientes estão ali carregados ou sob ações magísticas ou trevosas, então requer sim que seja consagrado. Pelo menos isso é o correto a ser feito. Por quê?
Porque se adentrar a sua casa uma presença, que seja através de vós, ou através de alguma outra pessoa, então essa energia fará uso desse elemento, né, da vela, que representa ali os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, que contém no elemento vela, certo? Então, utilizará desse elemento para poder fazer ali tudo que não presta, para iniciar a se instalar e a movimentar forças contra vós, contra a sua vida, contra a sua caminhada, sua família, seu relacionamento, seus filhos, seus parentes, seus empreendimentos. Então requer sim, todo e qualquer aparato que tenha uma ligação com o espiritual requer sim que seja consagrado, ainda mais do que diz respeito a velas. Velas, incensos, né? Imagens, crucifixos. Então tudo isso sim, né, requer fazer essa consagração. E daí é muito simples, né? Então eu invoco Deus, eu invoco a sua lei maior e a sua justiça divina e o trono das 7 encruzilhadas e consagro esse elemento. Aí vós consagra as forças espirituais do seu agrado, que seja Deus, que seja um santo, que seja um caboclo, que seja uma entidade, enfim. Aí ao anjo, ao arcanjo, aí a liberdade de escolha é de cada um. Certo, gratidão, vós. Essas foram todas as perguntas. Muito bem, então eu encerro então agora essa orientação, essas respostas, e aproveito para deixar mais uma pequena orientação, né? E agora então a continuidade daquilo que seja a orientação das entidades que vós recebem, né? Tem o costume de receber não só perguntas e respostas, mas como orientações de assuntos específicos, ditos não só por mim, mas também pelos outros guardiões. Então irão retomar. Então estava um pouco suspenso devido a situações particulares do meu médio e também a trabalhos do terreiro. Então é isso que eu tinha para dizer. Então boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.